Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Podem sentar. Aleluia, Deus é bom. Eu quero começar cumprimentando, parabenizando todas as mamães. Hoje é o seu dia. Que o Senhor te abençoe, te renove, te fortaleça, encha a sua vida de alegria, que a sua maternidade seja sempre uma expressão da vida do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, a sua casa. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Parabéns, todas as mamães. Glória a Deus. Amados, ainda sobre a questão do Sul, nós estamos em contato direto, e eu vou pedir para pôr novamente aqui os nossos meios de arrecadação. Nós estamos em contato direto com uma igreja lá no Rio Grande do Sul, em Canoas. Fizemos contato com os irmãos. Há uma irmã que era nossa irmã aqui, fazia parte do Verbo, ela era do Tucuruvi, ela mudou-se para Canoas, e ela está ligada a esse pessoal lá, servindo lá, está ligada a essa igreja, a esse pastor. A igreja em si não foi atingida, porque está num lugar alto, mas muitos irmãos dessa igreja foram atingidos, perderam suas casas, seus bens, perderam o que tinham. E essa igreja se tornou um polo lá e está se mobilizando para ajudar não só os irmãos ali da igreja, mas toda a comunidade. Então, o que nós arrecadarmos em dinheiro ou em doações, nós estamos mandando diretamente para lá, vamos mandar diretamente para lá. Uma coisa interessante que eles estão fazendo, eles estão se unindo em mutirão para ir às casas, para ajudar a fazer a limpeza, né? Nesse momento, as casas que podem fazer a limpeza, algumas a água nem baixou ainda, mas essa limpeza é muito difícil, às vezes complexa, tirar os móveis, aquela lama toda em todo lugar, mas os irmãos estão lá, servindo, ajudando o tempo todo, né? Então, nós estávamos pensando para onde nós mandaríamos, tem vários pontos, e como temos já esse contato dessa irmã, Silvia, que era do Tucuruvi, ela está lá, faz parte, falou-nos da seriedade desses irmãos e do comprometimento deles. Então nós definimos que vamos mandar para essa igreja em Canoas, o que nós arrecadarmos, seja em dinheiro, seja em alimentos ou o que for, né? Principalmente água, produto de limpeza, essas coisas que estão listadas aí, higiene pessoal, a gente vai mandar tudo para lá, e glória a Deus, amém? Cremos que é momento de oração, de mobilização, de auxílio, de ajuda, de compaixão, porque Jesus está em nós, amém? E nós olhamos então com compaixão a dor das pessoas, de todos, não só dos nossos irmãos em Cristo, mas de todos aqueles que nesse momento estão sofrendo. E, amados, eu quero ministrar hoje fazendo uma reflexão sobre isso, sobre o tempo que nós estamos vivendo e sobre esta situação especial no Brasil. Semana passada eu estava lá, né, eu, Érica, Marcelo e Olívia, fizemos uma viagem rápida para o sul, já estava marcado, e a gente não imaginou que nós chegaríamos no olho do furacão. Chegamos lá em Porto Alegre, estava chovendo, mas as coisas estavam absolutamente normais, mas no dia seguinte tudo já virou e as chuvas começaram a ficar muito intensas, e os bloqueios das rodovias e tudo mais começou a acontecer de uma forma muito rápida. E aí a gente tentou começar a voltar, tentamos num dia, não deu, tentamos outro dia, não deu, tudo assim caminhando para o caos, mas Deus nos deu graça, e no domingo pela manhã conseguimos, por um caminho alternativo que nos orientaram, conseguimos alugar um carro e sair por um caminho alternativo, conseguimos chegar em São Paulo na segunda-feira. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa experiência de estar lá tão perto e ver tanta desolação, e ver tanta dificuldade, e ver tanto problema, e ver e sentir principalmente essa realidade de que a vida
é finita, é passageira, é transitória, e como mais do que nunca nós devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Então, eu quero fazer uma meditação sobre essa questão. Essa meditação chama-se Casa que Prevalece. Vamos orar, pedir que Deus nos dê graça para receber a palavra dele. Assentados mesmo como vocês estão, vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos pedir graça. Senhor, pedimos graça para que o Senhor fale conosco. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Os nossos corações, ouvidos, sentimentos, os nossos sentidos estão atentos a Ti, atentos ao Senhor, atentos à Tua voz. Queremos ser, especialmente neste tempo, aqueles que ouvem, os que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para perceber. Senhor, além das coisas naturais e calamidades diante dos nossos olhos, coisas pelas quais o mundo passa, não só o Brasil, mas acima disso, além disso, Senhor, nós buscamos uma coisa, a Tua palavra. Diante das muitas vozes, nós queremos ouvir uma voz, a Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção, porque de fato, Senhor, é isso que nos importa. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa suficiência. Não esperamos senão em Ti, somente em Ti. Nós esperamos somente em Ti, nós confiamos somente em Ti, nós depositamos toda a nossa confiança, esperança, a nossa vida, a nossa eternidade. Então, mais uma vez pedimos pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, fala conosco, queremos ouvir, Senhor, e oramos assim em fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer uma reflexão abordando aqui 4 aspectos sobre esse tempo que a gente vive. E a primeira coisa primeiro aspecto, não pense que somos diferentes daqueles que padecem. Não pense que somos diferentes daqueles que padecem. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga, não pense que somos diferentes daqueles que padecem. Porque não somos. Quando tragédias como essa acontecem, nós temos a tendência de pensar, consciente ou inconscientemente, que aqueles que sofreram o mal estão, de alguma forma, sob juízo de Deus, e que nós fomos poupados porque nós somos diferentes. Nossa carne tenta até nos convencer de alguma forma de que nós somos melhores ou nós obedecemos mais a Deus, e por isso nós estamos protegidos enquanto os outros estão vulneráveis. É uma tendência natural. Quando acontece algo assim, as pessoas olham e falam, olha o que aconteceu, e aí começam a pensar por que aconteceu. Talvez o Rio Grande do Sul, as pessoas tenham feito alguma coisa contra Deus e o juízo está caindo sobre ele. Lá no fundo, talvez a nossa carne tente nos convencer do seguinte: graças a Deus eu estou bem em minha vida, a minha casa está protegida, eu estou diante do Senhor, aleluia. Irmãos, lê do engano, não somos diferentes daqueles que padecem, não somos. Veja o que a Escritura diz, eu quero
começar com o texto em Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Vamos ler vários textos, vou pedir para colocar aqui. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 1, vou ler até o 9. A Escritura diz assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo antes que, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados de todos quantos habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Mas respondendo o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Então o que o Senhor está nos dizendo pela Escritura é: primeiro, não presuma que os que sofrem são mais pecadores do que você. Porque se a gente pensar desse jeito, isso vai nos levar a uma visão farisaica. Porque os fariseus é que achavam que eles eram melhores do que os outros diante de Deus. O fariseu é que orava na praça, dizendo assim: Deus, obrigado por minha vida, obrigado por ser o meu Deus, obrigado por me guardar, me salvar, me livrar, obrigado, Senhor, porque eu sou um cara legal, obrigado porque eu não sou como os outros, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou os meus dízimos, eu faço as minhas orações, eu vou à sinagoga, obrigado, Senhor, porque eu não sou mais pecador, e obrigado porque eu não sou como aquele publicano, obrigado porque eu não sou como os outros. Isso era o fariseu. O pecador, o publicano, dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Então o que o Senhor está dizendo neste texto de Lucas capítulo 3, veja, está dizendo que alguns homens padeceram por violência, porque eles tinham sido mortos por Pilatos, e Pilatos tinha misturado o sangue deles com o sacrifício. E quando isso aconteceu, muita gente ficou pensando: puxa, o que será que essas pessoas fizeram para merecer tal coisa? Eles devem ter errado muito diante de Deus, eles devem ter pecado muito para tal coisa acontecer com eles. E Jesus disse: não. Sabe o que Jesus está dizendo? Poderia ser com você. E Jesus disse também sobre a torre de Siloé que caiu. Havia uma torre chamada Siloé no sul de Jerusalém, que por um tremor de terra caiu e matou 18 pessoas. E também foi um acontecimento que chocou muito Jerusalém naqueles dias. E eles ficavam pensando: o que é que esses 18 fizeram? Eles devem ter feito algo muito ruim diante de Deus para a torre cair na cabeça deles. Eles devem ter feito algo que nós não sabemos, porque eles padeceram. A torre caiu, matou 18. E Jesus disse: você acha que eles são piores do que vocês? Não. Sabe o que Jesus está dizendo? Podia ter sido com vocês.
E é isso que nós temos que pensar. Podia ter acontecido comigo. Então não presuma que aconteceu porque eles são piores. Podia acontecer com você, podia ser a sua casa, podia ser a sua família, podia ser os seus bens. Você podia estar morando lá. E se não for o que aconteceu pela tempestade, pelas águas, pelas enchentes, podia ser por outra questão. Jesus está dizendo o seguinte: pense que pode ser com você, pense que pode ser a tua vida, pense que pode ser a tua casa, pense que pode ser tua família. Porque pensando assim, primeiro a gente tem compaixão, a gente se coloca no lugar, a gente procura ver a vida do ponto de vista do outro, sofre com a dor do outro, a gente procura se mobilizar, ajudar, fazer o que pode, para ser também instrumento de Deus aos que sofrem. Deus sempre tem um olhar para aqueles que sofrem, Deus sempre tem um olhar para aqueles que estão em lutas, em dificuldade, em vulnerabilidade, aos órfãos, às viúvas, aos que passam pela dor. Deus sempre tem um olhar de graça e de misericórdia. Então, pensando que podia e realmente pode ser a nossa vida, a gente tem um olhar de misericórdia. Mas, em segundo lugar, pensando que pode ser com a gente, nós nos damos conta da realidade espiritual. E a realidade espiritual é descrita pela palavra, pela parábola que Jesus conta a seguir. Jesus disse: olha, um certo homem plantou uma figueira em sua vinha. E essa figueira aponta para a nossa vida. Nós somos muitas vezes na Bíblia comparado com árvores. O Salmo 1, por exemplo, diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Nós somos muitas vezes comparados com a figueira, com a oliveira, com a videira. Então, quando Jesus diz assim: um homem plantou uma árvore, uma figueira na sua vinha, pense sobre a sua vida. Deus te plantou. E esse homem disse ao que cuidava da vinha: olha, já fazem 3 anos que eu estou vindo sistematicamente buscar os frutos, e eu não vejo fruto na vida dessa pessoa, ou nesta árvore. Sabe que o dono da vinha, porque ele é o dono, ele pode decidir sobre a vida e sobre a morte, amém? Deus decide sobre tudo, governa sobre tudo, reina sobre tudo, Ele é o Senhor. Ele disse: corta, vou recolher. Você já parou para pensar nisso? Que muito provavelmente, e se Deus pelo Espírito nos revelar, a gente sabe, mas se não, a gente nem fica sabendo. Mas pode ser, e é muito provável que seja, que existiram situações em nossa vida e nós já deveríamos ter morrido. Muita gente testifica disso quando o Espírito abre os olhos e o entendimento. Às vezes o Espírito Santo diz para uma pessoa: já te livrei da morte 5 vezes, você nem sabe, mas eu já te livrei da morte. Era para você ter morrido. Pensa sobre isso, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Provavelmente eu já deveria ter morrido, não fosse a misericórdia. Pense sobre isso. E aí o Senhor da vinha disse: vou recolher. Houve uma intercessão. Alguém clamou, alguém orou,
alguém pediu ao Senhor da vinha, disse: não corta ainda, aguarda, espera, deixa eu continuar adubando, deixa eu continuar trabalhando, até que esta figueira dê os seus frutos, e se não der, ok, então será cortado. Nesses momentos, a gente tem que pensar sobre isso. Essa é a reflexão. Jesus disse: não pense que as pessoas que sofrem são piores do que você. Segundo, lembre que você é uma árvore plantada pelo Senhor e Ele requer os frutos. Deus tem olhos sobre todos. Ele está olhando sobre a minha vida, sobre a tua vida, e Ele virá buscar os frutos. Será que nós temos frutos para apresentar para o Senhor? Pensa sobre isso, irmão. Será que Ele vai encontrar frutos em nossa vida? Será que não tem gente intercedendo por nós, para que de fato a nossa vida mude, para que de fato nós nos arrependamos, para que de fato nós nos rendamos ao Senhor e permitamos que Cristo se levante em nós e dê os frutos? O Espírito de Cristo em nós produz o seu fruto. Pensa sobre a sua vida nesse tempo, faça uma reflexão sobre a sua vida, porque talvez estejamos vivendo no tempo da misericórdia de Deus. Tem muita gente que está vivo, dentro das igrejas ou fora da igreja, não importa, só está vivo pela misericórdia de Deus, só está vivo porque tem gente orando, só está vivo porque tem gente intercedendo, porque tem gente adubando, ministrando a palavra, mostrando o caminho, pregando a verdade, dizendo que Cristo é o caminho, renda-se, e a pessoa está lá, não, dura, inflexível, resistindo ao Senhor, endurecendo o coração, pensando nas coisas do mundo, seca, sem fruto nenhum na vida. Então, quando as coisas acontecem, Jesus disse, em outras palavras, reflita sobre você e considera que talvez você só está vivo por causa da misericórdia do Senhor, mas lembra que o mesmo Senhor virá em tua vida e pedirá conta, e pedirá os seus frutos. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Não pense que os outros são melhores do que você. A segunda coisa, segundo aspecto dessa reflexão é o seguinte: lembra que num instante, tudo pode mudar. Num instante, quando tragédias acontecem, a vida muda. Num instante. E aí os sonhos, os planos, os bens, posição, força, saúde, beleza, tudo pode ir embora. Isso deve nos lembrar, irmãos, de que tudo é finito, de que tudo é passageiro, de que tudo é temporal, de que tudo é instável, de que tudo é frágil, tudo nessa vida, absolutamente tudo. E a Bíblia está recheada de palavras e de versículos falando a mesma coisa. Eu vou ler alguns. Tiago capítulo 4 verso 14, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer hoje à tarde, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Como eu disse, nós chegamos lá em Porto Alegre, a cidade estava relativamente tranquila, tinha chovido, mas estava tudo bem. Horas depois já estava tudo inundado. Quem sabe o que vai acontecer? Não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? O que é a sua vida física? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então a Bíblia está sempre lembrando, hoje pode estar de um jeito, amanhã pode ser que esteja tudo diferente.
Por isso Jesus falava sempre, insistentemente, para nunca colocarmos o coração nas coisas desta vida. Ele dizia assim, João capítulo 6, versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, que é Deus, o selou. Ele falou, olha, coloque a sua vida, foco, energia, esperança, não nas coisas que perecem, mas nas coisas que são eternas, nas coisas que Deus preparou para você. Nós não podemos, de fato, colocar nossa esperança, irmãos, nesta vida. Muita gente nem gosta deste assunto, né? Mas a gente precisa, e eu não diria assim, nem só o Brasil, mas o mundo, porque nós estamos chegando nos dias finais. O mundo está gritando isso, está gritando. Romanos capítulo 8 diz que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus e que a criação geme e sofre angústia aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E a gente está vendo o mundo inteiro, a criação gemendo. Por quê? Porque é tempo da manifestação dos filhos de Deus. Mas a gente precisa refletir sobre a nossa vida e perceber o que a Bíblia diz. Que o nosso coração, a nossa esperança, as nossas expectativas não devem estar nas coisas desta vida. Embora nós usemos desta vida, embora compramos, vendamos e façamos tantas coisas e atividades, a nossa vida é absolutamente pequena, frágil, limitada e pode passar as coisas externas. Estava meditando essa semana no Salmo 39, eu quero compartilhar aqui dos versos 4 ao verso 7, Salmo de número 39, olha o que Davi diz aqui, como era a visão dele. Ele diz assim, verso 4, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Olha que oração. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Em outras palavras, ele estava orando o seguinte, Deus, me lembre sempre que eu posso morrer a qualquer momento, que a minha vida é absolutamente frágil, a soma dos meus dias não é nada, eu preciso sentir o quanto eu sou frágil, porque assim eu vou colocar a minha confiança, a minha esperança no Senhor, assim eu vou depender só do Senhor, assim eu vou colocar o meu coração só no Senhor. E ele continua dizendo, eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida, ele está dizendo tempo cronológico, é nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Amém? Ele diz, tudo é vaidade e inquietação. O que eu posso esperar? Em quem eu posso confiar de fato? Em quem eu posso me agarrar? Onde eu posso depositar a minha vida, a minha esperança, a minha confiança? Em nada, a não ser em ti. Em ti. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis dos homens.
A Bíblia nos ensina o tempo todo a olhar para a vida eterna. Porque a aparência desse mundo passa e nada deveria nos abalar. Por isso está dito: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nada. A reflexão que nós temos que fazer olhando para os quadros de calamidade é: e se eu estivesse naquela situação? Se eu perdesse tudo, se eu perdesse a minha casa, se eu perdesse os meus bens, se eu perdesse entes queridos, se eu perdesse todas as possibilidades e não sobrasse nada, apenas a minha vida, o que eu teria? E sabe qual é a conclusão que nós temos que chegar, irmãos? Se eu perdesse tudo, nada perderia. Primeiro, porque nada é meu. Segundo, porque a única coisa que nós temos é o Senhor, e isto nós não podemos perder, ninguém pode tirar de nós. Amém? Essa é a perspectiva correta da palavra de Deus. Mas nós temos tantas coisas neste mundo, nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, a nossa carreira, os nossos bens, os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas expectativas, sim. Mas seja como se não tivesse. Seja como se não fosse. Use como se não usasse. Esse é o espírito de quem confia em Deus, de quem tem no Senhor a sua plena suficiência. 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 29, eu vou ler até o 31, diz assim: isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e aqui está falando do tempo final, a vinda do Senhor. E o que resta é que também os que têm mulheres, seja como se não as tivessem. Ele não está diminuindo aqui a mulher, ou está diminuindo o casamento, ele está dizendo o seguinte: você é casado, você tem uma família, mas isso não é o seu tudo. Não coloque o seu coração na sua família. Não coloque a sua esperança na sua família, embora a sua família seja a bênção. Seja o melhor que você puder na sua casa, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja um filho temente a Deus, obediente aos pais. Não é sobre isso, é sobre ter o Senhor como a tua única coisa. Então ele diz: seja como se não fosse. E aí ele continua dizendo: os que choram, como se não chorassem. Como assim? Ele está dizendo: você vai passar por lutas, você vai passar por problemas, você vai passar por decepções, você vai passar por aflições, mas seja como se não fosse. Por isso que Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por problemas, ou posso ser exaltado, elogiado, não importa. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele continua dizendo no texto: e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ele está dizendo: tudo pode mudar num instante. E se a vida mudar, note, se a vida mudar, e se a gente ficar revoltado, e se a gente ficar escandalizado, e se a gente entrar num buraco, e se nós começarmos a declarar: perdi tudo, se a gente entrar naquele sentimento: Deus não me guardou, não me livrou, na verdade, o que nós estamos dizendo é que nós não amamos a Deus,
porque todas as outras coisas estavam acima dele. Mateus capítulo 10, verso 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. E quem quiser achar ou ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. É o que temos dito frequentemente. Só temos uma coisa: só temos o Senhor. Só temos o Senhor. Terceiro ponto dessa reflexão, irmãos, é: seja uma casa que prevalece. Quando a gente fica pensando, tudo é frágil, tudo é temporal, tudo é passageiro, tudo é finito, tudo pode mudar no instante, então será que tem alguma coisa que eu posso me agarrar? Será que tem alguma coisa que de fato faça sentido agora e na eternidade? Sim. Será que tem alguma coisa que resista às intempéries, às lutas, os problemas, as dificuldades, as calamidades, e permaneça? Sim, tem uma casa que permanece. Todo mundo conhece o texto, Mateus capítulo 7, eu vou ler aqui o verso 24 em diante, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram com aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. E o que está dito aqui, irmãos, é que a única coisa que não pode ser tirada, não pode ser mudada, não pode ser levada por nada e por ninguém, nem por coisas externas ou internas, visíveis ou invisíveis, é a vida de Cristo que nós carregamos. É isso que a água não pode levar, o terremoto não pode levar, porque imagino que tem gente que olha para esse texto pensando assim: bom, se eu estiver obedecendo a Deus, Deus vai guardar as paredes da minha casa. Ele guarda também, mas o que está dizendo é o seguinte: se você estiver edificado em Cristo, se você é daqueles que prestam atenção na palavra de Deus, e se isso é verdade para você, se você tem edificado a sua vida, o seu coração, e estou falando de você individualmente, nem da tua casa, mas como pessoa, se você é assim, nada poderá tirar o que você tem. Nós não temos nada, mas ao mesmo tempo temos tudo. Quem não age assim está edificando na areia. Pode edificar o prédio melhor que for, pode construir no alto, pode ter muitas expectativas na vida, pode pensar só em ganhar dinheiro, em prosperar, em ter sucesso, em ter fama e alcançar sonhos, projetos, objetivos. Está na areia. Está na areia, porque num instante tudo pode mudar. Não é casa que prevalece. A única casa que prevalece é Cristo. É a nossa vida sobre Cristo, sobre a rocha. Isso ninguém tira de nós. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada disso. 38 e 39 diz: estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, seja o inferno, seja quem for, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só precisamos de uma coisa, Cristo. Só temos uma coisa, Cristo. Só temos uma herança, Cristo. Só temos uma esperança, Cristo. Amém, amados? E a quarta e última reflexão que quero fazer com vocês nessa manhã é: esteja preparado para a volta de Cristo. Persevere e esteja preparado para a volta de Cristo. Mais do que nunca, neste tempo, precisamos estar preparados em perseverança para a volta de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 36, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Fica firme,
não muda de atitude, permaneça no Senhor, olhando para o Senhor, obedecendo ao Senhor, colocando a sua vida no Senhor, tendo só o Senhor como teu tesouro, tua vida, tua herança, tua riqueza, só o Senhor. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, entretanto somos da fé para a conservação da alma. Veja que diz, persevera, um pouquinho de tempo que há de vir, virá. Ele falou, mas o meu justo tem que viver pela fé, sem retroceder. Esta, amados, a vinda de Cristo, é a nossa bendita esperança. Toma cuidado para o teu coração também não ficar com medo dos últimos dias. Fique com medo e com temor, sim, com toda certeza, se você não está obedecendo a Deus ou buscando o Senhor. Mas, obviamente, nos últimos tempos, estas coisas escalarão, vão escalar, vão se multiplicar. As calamidades, os problemas, as lutas, as guerras, as mudanças. Mas nós temos a bendita esperança. O que é a bendita esperança dita na Bíblia? É a vinda de Jesus. Nós aguardamos o Senhor. Atos capítulo 1, versículo 10 diz assim: estando com os olhos fitos no céu, quando Jesus subiu aos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens, vestidos de branco, dois anjos, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Assim como ele subiu, ele virá. Amém? Você crê nisso? Não deixa o diabo dizer para você que isso é uma historinha. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu sinto agora dizer: filhos, a fé dos teus pais não vai te salvar. Ouça bem, a fé dos teus pais não vai te salvar. Você precisa crer no Senhor. Aquele que subiu, virá. O que há de vir, virá. Jesus está voltando. Corra para Ele. A fé dos teus pais não te salva. Você já ouviu muitas vezes esta verdade. Talvez o diabo está dizendo: olha, é conversa, isso aí é nada, isso aí é coisa de religioso. Olha para o que está acontecendo, olha para a palavra de Deus, você vai entender. O Espírito de Deus vai abrir os olhos do teu entendimento. Corra, filhos, corram para Jesus, agora mesmo. Mas a volta de Jesus é a nossa bendita esperança. E como nós devemos aguardá-lo? Preparados. Mateus 24:42, vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília ou a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Ele vem. Amém? Fala para o seu vizinho: ele vem. Agora diga assim: está vindo, e está muito perto. Aleluia. 1 de João capítulo 2, verso 28 diz assim: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, permanecei. A gente olha para a Bíblia sobre a vinda de Jesus e essa palavra permaneça, ela está junto. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Termino com dois textos. Apocalipse capítulo 1, verso 7 e 8 diz:
eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Verso 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que era e que há de vir. Apocalipse capítulo 22, verso 12, 17 e 20, dizem assim: eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Verso 17, e o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Verso 20, aquele que testifica estas coisas diz, ou seja, o Senhor Jesus dizendo: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar sobre essa palavra, que o Senhor, pelo Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, diante do Teu trono de graça, diante da Tua misericórdia, diante da Tua obra na cruz, diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito. Não queremos ser apenas ouvintes e não praticantes, porque senão o nosso coração endurece e nós não perceberemos a Tua palavra, a Tua vinda, o Teu recado, a Tua direção. Ao contrário, abre os olhos do nosso entendimento, que ao ouvirmos sobre as dores, desolação, aflição, perdas, que tão de perto nos rodeiam, e ao olharmos para a condição do mundo hoje, primeiro, não nos sintamos diferentes daqueles que perecem ou padecem, ao contrário, tenhamos compaixão e misericórdia, mas também, Senhor, que isso nos sirva de palavra, de alerta, como uma trombeta tocando, mostrando, Senhor, que devemos estar em Tua presença, quebrantados, arrependidos, rendidos ao Senhor, tendo uma só coisa nesta vida, Senhor, que de fato e de verdade possamos dizer como salmista: quem no céu eu tenho eu além de Ti? Quem na terra eu tenho? Que possamos, ó Deus, ter os nossos olhos abertos, como o salmista que rogou, dizendo: Senhor, me permita ver como a minha vida é frágil, como eu não sou nada, como tudo é temporal, superficial, frágil, passageiro, para que eu ponha minha esperança somente em Ti. O que espero, Senhor, senão em Ti? Deus, que cada pessoa aqui seja a casa que prevalece, e nós não estamos falando de coisas externas, que as coisas externas vêm e vão,
As coisas do mundo vêm e vão. Os bens materiais vêm e vão. Estamos falando da casa que é a vida edificada em Cristo Jesus, que não pode ser abalada, que não pode ser destruída, que não pode ser roubada, que não pode ser saqueada, que não pode ser atingido, porque nada, nem a vida, nem a morte, nem tribulação, nem poderes, nem espíritos malignos, nada pode nos tirar, pode nos roubar o nosso tesouro, a nossa riqueza, nada pode nos tirar. Nós carregamos o Senhor, estamos edificados no Senhor, e assim somos casa que prevalece neste tempo, até a sua vinda, até nos encontrarmos com o Senhor, seja pela morte ou por tua vinda. Que sejamos esta casa que prevalece, que andemos como pessoas sábias, que ouvem a tua palavra e praticam a tua palavra. Senhor, que não haja nenhum de nós aqui que não esteja preparado para a tua vinda. Queremos ser achados em Cristo. Queremos, ó Deus, apresentar os nossos frutos. Queremos perseverar em todo o tempo. Queremos olhar para o Senhor em todo o tempo, confiar no Senhor em todo o tempo, aguardar o Senhor em todo o tempo, e junto com o Espírito, porque o Espírito e a noiva têm o mesmo sentimento. O mundo estará perdido buscando solução, e nós estaremos de pé dizendo: vem, vem, vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Estaremos de pé com o Espírito, junto com o Espírito. Estaremos de pé como noiva, como igreja, dizendo: vem Senhor Jesus. Seja assim. Essa é a minha oração sobre a minha própria vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida destes que têm ouvidos para ver, ouvir, olhos para ver, coração para perceber, que estão recebendo essa palavra. Seja assim, que o teu Espírito nos faça diligentes neste tempo. Oramos assim em fé, em nome de Jesus. Amém e amém.